Tributação da economia digital, desafios no Brasil, experiência internacional e novas perspectivas. Antes mesmo de realizar qualquer modificação ao sistema tributário internacional, a OCDE já vinculou um relatório que visa garantir a manutenção do princípio da destinação econômica, Destination Based Principle no original, quando da aplicação do IVA por uma ou mais jurisdições. O relatório tem por finalidade garantir maior coordenação na aplicação do IVA, quando do comércio internacional de bens e serviços, principalmente em face da digitalização da economia. No curto prazo, deve-se esperar maior regulamentação no sentido de coordenar as medidas unilaterais adotadas pelos países membros e proporcionar maior cooperação entre estes. No entanto, uma reforma no atual sistema de tributação internacional se faz imperativa no longo prazo, observando a soberania dos países em matéria de tributação, mas trazendo para a modernidade um sistema defasado, arquitetado em 1928 pela Liga das Nações, que claramente não reflete a nova ordem político-econômica mundial. 1. Operações de inversão, inversions, ou redomicialização fiscal, reparating, na economia digital. Por Alexandre Luiz Moraes do Rego Monteiro e Leonardo Freitas de Moraes e Castro. Introdução e escopo do artigo. Na época da constituição da Microsoft, segundo recorda Chaviro, Bill Gates havia se mudado para o estado do Novo México e fundado em 1975 a companhia. Conquanto Gates seja indiscutivelmente uma das pessoas mais ricas do planeta, é fato que poderia, já naquela época, ter optado pela incorporação da sociedade em um paraíso fiscal, como as Bermudas, local onde constituiu sua nova companhia, por exemplo, e se tivesse feito, certamente teria ficado muito mais rico. A provocação feita pelo professor Chaviro, muito embora possa parecer de certo modo exagerada, representa hoje elemento central para a constituição de novas sociedades em algumas jurisdições. De fato, em especial nos casos de companhias com grande potencial global, o local de sua constituição configura ponto central do seu planejamento fiscal, notadamente nos países adeptos do regime de tributação com bases universais, Worldwide Income Taxation, alinhados ao conceito de capital Export Neutrality, como é o caso do Brasil, e também, até pouco tempo atrás, dos Estados Unidos. Especificamente no âmbito da economia digital, a escolha do local da constituição, ou mesmo a alteração da residência, encontra-se na ordem do dia dos contribuintes, na medida em que o conceito de local de residência vem se tornando cada dia mais abstrato. Feito este breve introito, o presente artigo busca abordar o tema das chamadas operações de inversão fiscal, tax inversions, em que grupos econômicos, notadamente multinacionais com operações globais, procuram alterar o local de residência da sociedade controladora, seja por intermédio da inversão da cadeia vertical do grupo, seja mediante operações societárias, fusões ou incorporações societárias, ou mesmo com a constituição de nova controladora em uma nova jurisdição. Para atingir o referido escopo, busca-se primeiramente tratar das características centrais da chamada economia digital,
que facilitam a ocorrência das inversões ou redomicializações deste âmbito, para, em seguida, estudar a origem e evolução das operações de inversão nos Estados Unidos. A partir do estudo de alguns casos que demonstram a mobilidade dos fatores na economia digital, tornando mais simples a alteração da residência do controlador, vamos para a análise dos possíveis reflexos do ingresso dessa nova era para o regime de tributação brasileiro. Neste ponto, trataremos também de alguns casos práticos em que operações de inversão fiscal foram feitas ou buscadas no Brasil. Com base no que for refletido ao longo deste trabalho, será traçada uma síntese conclusiva, com o apontamento de algumas perspectivas para o futuro, não apenas em relação ao Brasil, mas também no que tange a discussões entabuladas internacionalmente. 2. Residência fiscal e a mobilidade dos fatores produtivos na economia digital. Como é disso, a residência, ou domicílio, é elemento de conexão de grande importância no âmbito do direito tributário internacional. Diversos acordos e convenções internacionais, assim como a própria legislação interna de inúmeros países, reconhecem a possibilidade de tributação pelo país da residência da renda auferida pelo seu residente. Em alguns casos, como visto entre eles, o Brasil. A legislação estabelece que o residente deve ter toda a sua renda oferecida à tributação no seu país, independentemente do local em que tenha sido auferida. Worldwide Income Taxation. Sendo assim, em especial, nos países em que se tributa a renda com bases universais, a definição do local de residência do contribuinte é essencial, dela decorrendo diretamente e sistemática de tributação a ser aplicada e, de start, a própria carga tributária do grupo econômico. Effective Tax Rate. Em que pese a importância dos referidos conceitos, a economia digital trouxe, com ela, diversos desafios às noções e princípios tributários adotados internacionalmente. Com efeito, notadamente no que atinge às noções geográficas tradicionalmente utilizadas, o professor Arthur Cockfield lembra que as dificuldades em determinar a jurisdição apropriada para tributar renda e consumo vêm se tornando mais severas no âmbito da economia digital. Seriam elas resultado do avanço da internet, World Wide Web, bem como decorrentes do fato de que os custos de reprodução e distribuição têm chegado, em alguns casos, próximos a zero, tornando a ideia de espaço geográfico cada vez mais etérea quando se pensa no espaço virtual, cyberspace. Em linha com o aduzido pelo professor Cockfield há 15 anos, praticamente todos os setores da economia já adotam o que se entende por tecnologia de informação e comunicação, de modo a aumentarem produtividade, reduzirem custos e maximizar os mercados atingidos. Dessa forma, nos setores produtivos já existentes, a noção de fragmentação e dispersão das atividades produtivas, agora possibilitada pelos menores custos de deslocamento e facilidade na comunicação, e a utilização de novas tecnologias permitem a alteração da noção idealizada de residência, que gradativamente vem perdendo espaço. Não só isso,
O avanço tecnológico permitiu ainda a criação de novos segmentos e produtos, inclusive inteiramente digitais, produzindo novos mercados virtuais, marketplaces, moedas eletrônicas e virtuais, anúncios no ambiente virtual e mesmo acesso a tecnologias da informação em nuvem, cloud computing. Todas as referidas alterações, portanto, em linha com o quanto apontado no relatório final do Plano de Ação 1 do BEPS, Beige Erosion and Profit Shifting Project, possuem uma característica que será explorada a seguir. Em comum, demonstram uma mobilidade sem precedentes quando 1. Aos intangíveis relacionados à economia digital. 2. Aos próprios usuários, como também 3. As próprias funções econômicas ou fatores de produção, os quais podem ser facilmente alterados para outras localidades. No que tange ao escopo desse trabalho, tem-se particular interesse a noção de mobilidade dos fatores produtivos, proporcionada pela era digital. De fato, nesse ambiente, o avanço da tecnologia de comunicação e informação permitiu que operações globais passassem a poder ser geridas e coordenadas de maneira integrada, de uma única localidade, sendo possível o seu deslocamento para outro lugar que não aquele que fornecedores e consumidores estejam presentes, com relativa flexibilidade. E isso não apenas para multinacionais, como historicamente já ocorria, mas também para atividades empresárias de médio e pequeno porte, incluindo as startups. Conforme apontado no relatório final do Plano de Ação 1 do BEPS, as alterações proporcionadas pelo aprofundamento da economia digital geraram 4 espécies de estratégias para mitigação de tributos sobre a renda dos contribuintes, a saber: 1. Minimização de tributação no país da fonte ou mercado alcançado, mediante eliminação de presença tributariamente relevante, em especial evitando a configuração de estabelecimento permanente, ou no caso de presença tributariamente relevante, redução da tributação mediante relocação da renda a partir de estratégias utilizando estruturas de trading ou mediante redução do lucro líquido em virtude da maximização de deduções no nível da fonte pagadora. 2. Baixa ou nenhuma tributação na fonte. 3. Baixa ou nenhuma tributação no nível intermediário do recebedor dos recursos, por meio de alteração de sua residência para países com tributação favorecida ou regimes privilegiados, ou mesmo mediante instrumentos híbridos, permitindo que esses intermediários sejam titulares de parte substancial dos rendimentos percebidos em virtude de arranjos intragrupo, bem como 4. Baixa tributação no país da controladora do grupo econômico, Ultimate Parent, o que pode ser alcançado também com a migração para países que adotem regime territorial e que tenham um regime de tributação de lucros no exterior, regras CFC ou Controlled Foreign Corporation Rules, não abrangente ou simplesmente não adotam regras CFC. Especificamente no que toca ao item 4, acima, objeto do presente estudo, a mobilidade dos fatores de produção proporcionada pelo avanço na digitalização da economia permite que estratégias como as de inversão fiscal ou redomicialização da controladora sejam
postas em prática, com significativa redução da carga tributária dos grupos econômicos. Nesse diapasão, países com regime de tributação universal de renda e que adotem regras amplas de tributação dos lucros no exterior, como vem a ser o caso do Brasil, passam a sofrer o risco de perderem seus principais players, seja porque já serão constituídos diretamente no menor, seja porque começarão a vislumbrar formas de alteração de seu domicílio. É justamente esse aspecto voltado à análise específica das chamadas operações de inversão fiscal que se pretende evoluir a seguir, apontando-se as especificidades e casos elegível. Continua. Especificamente a economia digital. Operações de inversão, tax inversion, nos Estados Unidos. Antes de ingressar propriamente no tema central do presente artigo, cumpre definir o que seja uma operação de inversão fiscal, tax inversion. Nesse sentido, adotando a ilegível. Retomando. Nesse sentido, adotando a conceituação de Joseph, trata-se de processo por meio do qual determinada estrutura societária que contenha como último sócio pessoa jurídica sediada nos Estados Unidos ou em outro local que esteja sob análise é alterada, de modo que o beneficiário final seja uma sociedade sediada em outro país. Chama-se inversão, na medida em que a sociedade controladora, na hipótese americana, passa a ser subsidiária integral da nova sociedade, domiciliada no exterior. Em geral, referidas estruturações societárias resultam invariavelmente na alocação dessa nova controladora, seja para um paraíso fiscal, seja para locais que adotem regime territorial, isentando as rendas auferidas no exterior da tributação. Dessa maneira, não apenas jurisdições como as Ilhas Caimã e Bermudas, mas também o Reino Unido, Canadá, Irlanda e Suíça, são alguns dos exemplos de jurisdições procuradas para esse tipo de operação. Esse tipo de reestruturação, como já adiantado anteriormente, foi e continua a ser, apesar das inúmeras tentativas da Receita Federal Norte-Americana, IRS, de combatê-la, um importante veículo para expatriação de grandes grupos multinacionais daquele país por meio de operações de inversão fiscal. 3.1 Origem e evolução do sistema tributário americano. Conforme explorado pela doutrina, as operações de inversão fiscal, via de regra, visam atender dois interesses dos sócios ou acionistas, a saber, 1. Distribuir rendimentos de controladas no exterior, CFC, sem a correspondente tributação de renda, bem como 2. Impedir a sujeição de rendas no exterior à alta carga tributação norte-americana. 35% de income tax na esfera federal, em vigor até a recente reforma aprovada pelo Congresso. Como será visto nos casos discutidos a seguir, as operações de inversão fiscal incitam-se há mais de 30 anos nos Estados Unidos e a partir de estruturas bastante simples, referidas estruturas como o passar do tempo e com as iniciativas do IRS em coibir a prática naquele país, foram ganhando tons de sofisticação.
3.1.1 Caso McDermott. O primeiro caso de inversão de que se tem notícia remonta ao ano de 1982, quando a sociedade McDermott, atuante no segmento de construção civil, buscou solucionar a questão da tributação dos rendimentos auferidos em obras no Panamá. Para tanto, criou-se, no Panamá, uma nova CFC designada McDermott International, que posteriormente emitiria novas ações para subscrição pelos então acionistas da McDermott, com as próprias ações nessa última, invertendo a estrutura societária. Posteriormente, a mesma McDermott International viria a adquirir as ações na antiga CFC panamenha, consolidando-se como a controladora final do grupo. Confira-se breve reprodução de operação na parte que interessa ao escopo desse trabalho. A subsidiária panamenha, portanto, ao passar a ser subsidiária da nova controladora panamenha, poderia distribuir os dividendos livremente, sem que eles fossem sujeitos à tributação nos Estados Unidos, ainda que a sociedade americana não tivesse alterado de nenhuma forma a sua sede. Referida operação, conhecida como o primeiro caso emblemático de inversion, representa importante precedente para a legislação norte-americana. Como se pode imaginar, a transação entabulada foi objeto de autuação pelo IRS no Brada v. Commissioner 89 TC 959 de 1987, buscando reaver os tributos que entendiam que deveriam ter sido recolhidos sobre... Retomando. Buscando reaver os tributos que entendiam que deveriam ter sido recolhidos sobre a parcela da renda auferida no exterior, submetida ao tratamento das regras internas, CFC, Subpart F Income, mas sem sucesso. Os tribunais americanos entenderam, à época, que a transferência de ações pelos sócios da controladora para a controlada não constituiria uma operação de transferência ou venda entre controladora e controlada, sujeita ao tratamento da Section 304A2 do Internal Revenue Code, como distribuição de dividendos fictos. Muito embora o IRS tenha saído derrotado da disputa judicial, o Congresso norte-americano instituiu em 1984 a Section 1248.1 no IRC, que passava a considerar operações de transferência, como a do caso McDermott, em duas etapas sucessivas. A primeira consistia em tratar a operação como uma distribuição das ações da controlada no exterior para a norte-americana, para, em seguida, considerar uma segunda etapa de distribuição das ações para os acionistas, na forma de dividendos pela sociedade norte-americana, sujeitando à tributação a parcela de lucros acumulados no exterior. Caso Allen of Troy. Em caso bastante semelhante à operação vislumbrada no McDermott Case, também nesta hipótese, os acionistas da companhia Allen of Troy, sociedade no ramo de cosméticos,
buscavam diferir a tributação das suas controladas no exterior. Nesse sentido, constituiu-se uma nova sociedade nas Bermudas, na qual os acionistas vieram a aportar as ações detidas na sociedade americana Ellen of Troy Inc. e as demais CFCs do grupo, da seguinte maneira: Ellen of Troy, Estados Unidos, para Ellen of Troy, Bermudas, constituindo CFCs e Ellen of Troy, Estados Unidos. Em seguida, para evitar uma futura possibilidade de incidência tributária, a nova holding em Bermudas transferiu a sua participação mediante aumento de capital em uma nova sociedade em Barbados, para que o grupo pudesse se beneficiar da aplicação do acordo para evitar a bitributação celebrado entre os Estados Unidos e aquela jurisdição. Apesar de a estrutura ser bastante similar àquela representada no caso McDermott, desta vez a questão foi tratada de forma mais séria. À medida em que Bermudas é considerada como paraíso fiscal para os Estados Unidos. Além disso, diferentemente do caso McDermott, a nova estrutura partiu da criação de uma nova sociedade em paraíso fiscal, de modo que a transação não era afetada pela criação da Section 1248(1), eis que inexistentes quaisquer lucros acumulados no exterior. Posteriormente ao referido caso, o IRS editou a Notice 94 e 96, vindo a instituir a Section 367A, a partir da qual operações que, como as indicadas, não geravam ganho de capital para os acionistas, de acordo com a Section 351A do IRC, passariam a ser consideradas para fins de reconhecimento de ganhos tributáveis, não perdas. 3.1.3 Casos pós-Ellen of Troy. Apesar da imersão da Section 367A no IRC, após a conclusão do caso Ellen of Troy, diversas operações de inversão se avolumaram. Uma aparente explicação para o fenômeno decorreu do declínio do valor das ações de companhias norte-americanas no final da década de 1990, com uma crise enfrentada na economia neste período, ocasionando menor ganho tributável e operações sujeitas à Section 367A do IRC. Dessa forma, diferentemente do impacto ocorrido após o caso McDermott, em que houve mais de 10 anos de diferença entre as operações a partir de 1996, inúmeras inversões ocorreram, podendo-se citar os casos da Triton Energy, Tyco International, Gold Reserve, 1996 a 1998, Transocean, Fruit of the Loom, FXRE Corp, Exoma, White Mountain Insurance, Seagate Technology, Everest Reinsurance, Foster Wheeler, Accenture Ingersoll Rand, Global Santa Fe, 2001, e Noble Corporation, Cooper Industries Waterford, 2002. Assim, em especial, diante dos clamores populares ocasionados a partir do trágico evento de 11 de setembro de 2001, com os ataques terroristas às Torres Gêmeas, em que as ideias de patriotismo ficaram exacerbadas, o Congresso norte-americano dedicou-se à consolidação das propostas de lei em tramitação, editando a Section 7874 de 2004. De acordo com os estudos desenvolvidos por Weber, a
Introdução da Section 7874, visando a desconsideração 1. Das operações para fim de alteração de residência tributária, bem como 2. Da utilização de atributos da tributação norte-americana para reduzir ou diminuir ou eliminar os ganhos. Surtiu boa parte dos efeitos desejados na medida em que, entre a data de entrada em vigor do dispositivo e o final de 2010, nenhuma sociedade sediada nos Estados Unidos e listada no ranking da S&P 500 alterou seu domicílio para o exterior. Apenas as controladoras já residentes no exterior tiveram qualquer espécie de reestruturação com alteração de sua sede.